Se a gente pegar o cérebro de um ser humano que caminhava pela Terra há uns 300 mil anos. Certo, um ancestral nosso. Exato. E se a gente colocar esse cérebro do lado de um cérebro de hoje, contemporâneo, o hardware é idêntico. Totalmente. O volume craniano, a estrutura do córtex não tem diferença. Nenhuma diferença biológica. Mas a questão é que o cérebro dos nossos ancestrais processava cálculos de navegação monumentais, mentalmente. E o nosso cérebro hoje está, literalmente encolhendo em alguns aspectos. E o motivo central é que a gente começou a terceirizar a nossa inteligência espacial e a matemática. Para o celular, né? Para o GPS, para as calculadoras. Sim, para os microchips. E isso leva ao que a neurociência cognitiva chama hoje de demência digital. Uau, o termo soa bem pesado, confesso. Soa um pouco alarmista no início. Mas a biologia por trás disso é amplamente fascinante. O nosso cérebro opera numa regra bem impiedosa, que é a do use ou perca. Faz sentido. Se não exercita, atrofia. Exatamente. Quando a gente remove o atrito cognitivo do dia a dia, as redes neurais enfraquecem. Um caso clássico, que ilustra isso perfeitamente, é o dos caçadores Inuit no Ártico. Ah, sim. Aquela galera que navegava no gelo sem nenhum ponto de referência óbvio, né? Isso, a gente precisa entender o nível de exigência ambiental que eles enfrentavam. Eram paisagens puramente brancas, sabe? Uma tempestade de neve apaga qualquer rastro em 5 minutos. Caramba! E como eles sobreviviam a isso? Construindo mapas mentais incrivelmente complexos. Eles calculavam tudo ao mesmo tempo, a direção do vento, o comportamento do gelo, as constelações. Tudo na cabeça. Tudo. E essa carga cognitiva constante exigia tanto que mantinha o hipocampo deles muito robusto. É a área do cérebro ligada à memória espacial. Certo, mas aí vieram as tecnologias modernas. Pois é, quando eles começaram a depender de aparelhos de GPS nos trenós, em questão de décadas esses mapas mentais atrofiaram. Eles literalmente perderam a capacidade neurológica de navegar sozinhos. Nossa. Bom, vamos destrinchar isso porque isso nos leva ao ponto central da nossa análise de hoje. Esse mesmo fenômeno de atrofia está acontecendo agora com as nossas crianças e adolescentes? Com certeza. Só que em relação aos números. Isso, a gente está perdendo o nosso sentido de número inato. A missão hoje é investigar como a humanidade treinava o cérebro antes de qualquer tela existir, para a gente ver como fortalecer a mente da molecada de hoje. É uma viagem no tempo bem necessária. Sim, então, para quem nos ouve, pense em voltar no tempo para a antiga Mesopotâmia, lá para o ano 2000 a.C. Uma época em que a matemática era bem diferente. Muito diferente. O cenário é tipo assim, um jovem escriba, um menino que eles chamavam de Dubsartur, sentado num chão de terra batida. A escola era a Eduba, a casa das tábuas. E não tinha o caderno. Não, material escolar era um punhado de argila úmida. Eles moldavam essa argila em tábuas redondinhas, né? E isso do tamanho de um pãozinho ou de uma lentilha que cabia na palma da mão. O mestre fazia uma marcação cuneiforme com o estilete. E o menino tinha que copiar. Copiar, internalizar a operação e resolver o cálculo ali mesmo, rápido. Antes que a argila secasse. Exato. E o que torna essa ginástica mental assombrosa de verdade é que eles não usavam o nosso sistema decimal. Opa, pausa aí, porque isso é muito importante. Nós usamos a base 10. Temos 10 dedos, é super intuitivo. Mas os babilônios usavam um sistema de base 60. É uma loucura! Como o cérebro humano armazena isso? Hoje em dia, o terror de qualquer estudante do ensino fundamental é decorar a tabuada do 1 ao 10. O quadro de 10 por 10 já é um bicho-papão para muitos. Imagina então uma criança na Mesopotâmia memorizando uma matriz de 60 por 60. É tipo pedir para uma criança hoje decorar todas as senhas de Wi-Fi do bairro inteiro. Ou decorar todos os combos de um videogame de uma vez só. Sim. Como é que eles sobreviviam a isso, biologicamente falando? Seria impossível se fosse na força bruta, tipo decoreba. A matemática babilônica era um ginásio de elite para o cérebro. A base 60 é genial, porque o número 60 é altamente divisível. Ah, dá para dividir por 2, 3, 4, 5, 6, 10... 12, 15, 20, 30, para lidar com frações de mercadorias na época, era imbatível. Mas como você falou, a carga de memória é colossal. Então qual era o truque? A estratégia da decomposição.
Eles não decoravam a matriz inteira. Os escribas memorizavam a tabuada só para certos números principais. Tipo quais? Essencialmente os fatores de 2, 3 e 5. E aí, quando precisavam multiplicar números gigantes, eles aplicavam uma engenharia reversa. Quebravam os números em pedaços menores, multiplicavam essas partes familiares e somavam os resultados mentalmente. Eles fatiavam o problema. Exato. É claro que eles tinham apoio físico também, tipo aquele famoso cilindro de argila em Chicago, que funcionava como um banco de dados visual. Mas a lição neurológica é essa fragmentação. Quebrar um problema gigante alivia a tal da memória de trabalho, né? Isso mesmo, a mente não entra em colapso se processar só bloquinhos menores por vez. Legal, então eles construíram mentes baseadas em quebrar o problema em pedaços. Mas e aqui, a gente avança um pouco no tempo, os egípcios seguiram uma rota totalmente diferente, né? Completamente oposta. Eles transformaram a matemática num jogo de lógica pura, sem decorar tabelas imensas. Ah, eu amo essa parte. Onde é que a gente encontra isso documentado? No papiro matemático de Hind, de uns 1650 a.C. O negócio no Egito era escrita. Desenhar hieróglifo era lindo, mas demorava demais. Cada potência de 10 precisava de um símbolo diferente, né? Pois é, imagina armar uma conta de multiplicação desenhando florzinha de lótus e passarinho no papiro. Impossível. Ia levar o dia todo para fazer uma conta de mercado. Inviável. Então a solução deles foi inventar um atalho mental, que pedia só duas habilidades: somar e saber calcular o dobro. Tá, vamos testar isso na prática. Quero propor um desafio mental para quem nos ouve. Adoro desafios, vamos lá. A regra desse jogo egípcio é estrita. Só vale usar o dobro das coisas. Digamos que a gente queira multiplicar 13 por 12. Ok. No papel hoje, a gente arma a conta, multiplica a unidade, pula uma casa, soma tudo. Mas o escriba egípcio imaginava duas colunas. Duas colunas paralelas. Isso. Na primeira coluna ele sempre começa com o número 1. E na segunda coluna o número que ele quer multiplicar, que nesse caso é o 12. E aí começa o processo mecânico de dobrar. Na primeira coluna a gente tem 1, na segunda o 12. O dobro de 1 é 2 e o dobro de 12 é 24. Aí continuamos dobrando. O dobro de 2 é 4, o dobro de 24 é 48. Certo. Dobramos mais uma vez. O dobro de 4 é 8. E o dobro de 48 é 96. E a gente para por aqui no 8. Por que paramos? Porque se dobrarmos o 8 para 16, ultrapassa o nosso número-alvo, que é 13. Perfeito. Então agora a gente tem um quebra-cabeça na primeira coluna. Os números 1, 2, 4 e 8. É aí que entra a elegância do sistema. O escriba olha para esses números e pensa quais deles eu somo para dar 13. Bom, 8 mais 4 dá 12, fica faltando 1. Exato. Então a gente marca as linhas do 8, do 4 e do 1. A linha do 2 a gente ignora. Joga fora a linha do 2. Isso. E aí atravessamos para a segunda coluna e somamos os parceiros das linhas que selecionamos. Ah, o 96, o 48 e o 12. Que dá 144 mais 12, 156. E pronto, 13 vezes 12 é 156, sem nunca recitar a tabuada. É uma abstração que virou uma caçada por metades e dobros. O esforço da memória a longo prazo é quase zero. Olha, aqui a coisa fica muito interessante, porque se a gente olhar para os números da primeira coluna, 1, 2, 4, 8, 16... É pura lógica de computação. Isso é código binário. É a mesmíssima mecânica dos microprocessadores que a gente usa hoje. Um chip só entende ligado e desligado, 1 e 0. Sim, ao transformar a matemática em soma e duplicação, eles rodavam algoritmos binários na beira do Nilo. Milhares de anos antes do Vale do Silício pensar em existir. E o legal é que isso não ficava trancado nos templos. Era matemática das ruas. Pessoas reais fazendo negócios precisavam desse nível de abstração. Sem ter calculadora no bolso. Pensa num administrador babilônico cuidando de um celeiro. Ele precisava calcular a comida da comunidade de cabeça. Se uma família consome 120 ciclos de grão por dia, ele escalava isso para 12 talentos por ano na mente. E ainda equilibrando os meses malucos do calendário lunar deles.
Traduzindo para a galera mais nova que está nos ouvindo, é como se um aluno hoje pegasse uma coleção de cartas de Pokémon Boa analogia. e ele calculasse na cabeça quantas cartas precisa trocar por dia e já projetasse isso para o ano inteiro, ajustando os meses de 30 e 31 dias. Sem papel. É uma fluência assustadora. Muito. Mas me surge uma dúvida prática. No mercado caótico andino, por exemplo, o mercador não tem como fechar os olhos e meditar sobre algoritmos binários. Com certeza não. Não tinha umas interfaces físicas para ajudar a mente. Sim, a civilização Inca é o melhor exemplo disso. Eles viveram nos Andes, não tinham escrita alfabética, mas gerenciavam um império imenso, Impostos, colheitas, exércitos inteiros. tudo usando os quipos de cordas, claro, mas também uma ferramenta tátil sensacional chamada Iupana. O que era essa Iupana? Como é que grão de milho resolve contabilidade imperial? É brilhante. A Iupana era tipo uma matriz esculpida em pedra ou madeira. Um tabuleiro de xadrez modificado, com colunas representando as potências. Unidade, dezena, centena. Isso, em base 10 ou 20, dependendo da interpretação. Eles usavam grãos de milho ou pedrinhas coloridas. E o cálculo era mecânico e visual. Como assim? Se uma coluna de unidades enchesse até o limite, eles esvaziavam as pedras dali e moviam uma única pedra para a coluna seguinte, que virava dezena. Ah, então o ato de calcular era tipo uma coreografia de pedrinhas? Exato, tátil e previsível. A matemática ganhava volume e espaço físico. É o equivalente ancestral de usar a mesa como um disco rígido externo. Isso me lembra muito uma técnica que faz sucesso na internet hoje em dia, que é a multiplicação japonesa. Nossa, as crianças adoram essa técnica. E ela tem raízes em métodos antigos da Índia e da China, com varetas, né? Em vez de números flutuando na mente, a pessoa desenha linhas retas cruzadas. Sim, Se quer multiplicar 12 por 15, a pessoa traça uma linha para o 1, dá um espacinho, e duas linhas para o 2. E depois cruza isso perpendicularmente com as linhas do 15. e a mágica acontece na geometria. Sim, onde as linhas se encontram, formam pontinhos. A criança simplesmente conta os pontinhos de cada área geométrica. Centenas de um lado, dezenas no meio, unidades na outra ponta. A razão pela qual isso fascina tanto é que ativa o que a neurociência chama de cognição corporificada. Que seria o quê, exatamente? É engajar o espaço visual do cérebro. Quando a operação vira um cruzamento de linhas ou um movimento de grãos de milho, a gente enxerga a mecânica. A matemática deixa de ser um feitiço invisível. E passa a ter forma e tamanho reais. Precisamente. E no ensino de hoje, a ausência dessa fisicalidade é o que alimenta o nosso maior pesadelo educacional coletivo. A ansiedade matemática. Aquele terror paralisante que a criança sente na aula. É um medo genuíno, sabe? E não é só não gostar da matéria. É uma cascata química no cérebro da criança. O ensino tradicional é muito focado naquela decoreba opaca. Bota o número 1 lá em cima, pula uma casa, 0 aqui. Sim, regras sem nenhum sentido mecânico para quem está aprendendo. E aí você junta isso com o cronômetro das provas. A velocidade. Tem que ser rápido. Isso aciona a amígdala cerebral da criança, inicia a resposta de luta ou fuga. O cortisol inunda o sistema e fisicamente desliga o acesso ao córtex pré-frontal, que é onde fica a memória de trabalho. Então, quando dá o branco na prova, não é falta de inteligência. A criança estudou. Mas o estresse passa do limite e a máquina trava. Trava completamente. É literalmente como abrir 20 abas de vídeo pesado no navegador e a tela congelar. O medo bloqueia a passagem de dados. É exatamente esse o mecanismo. O medo sobrepõe a via neural da lógica. Então, vem a grande pergunta. Como é que a gente desarma essa bomba? Se o pânico vem dessa matemática engessada e punitiva, como a gente cria uma mente flexível? O segredo é transformar a ameaça em um quebra-cabeça solucionável. A gente tem que mostrar a matemática como blocos de montar, tipo Lego. Se a peça não encaixa de um jeito, você gira e tenta de outro. Tem alguma ferramenta moderna que faça isso de forma parecida com os antigos? Tem um modelo de área que é brilhante. Em vez de empilhar números de forma vertical, a criança desenha um retângulo grande para fatiar o problema. Como seria isso na prática, por exemplo? Imagina multiplicar 13 por 14. Em vez da decoreba, ela quebra a lateral do desenho em 10 e 3
e a base em 10 e 4. Ah, isso cria 4 blocos visíveis dentro do retângulo. Exato. Um bloco de 10 vezes 10, um de 10 vezes 4, um de 10 vezes 3 e um de 3 vezes 4. Ela calcula a área facinha de cada bloco isolado e soma tudo no fim. Que fantástico! É a mesmíssima estratégia de decomposição dos escribas babilônicos, só que numa folha de papel. E tem também o método da gelosia, ou método da grade. Esse vem da Índia antiga e foi muito usado na Renascença. Como funciona esse da grade? Imagina desenhar uma janela quadrada com 4 vidraças menores. Dentro de cada quadradinho desses, você traça uma linha diagonal dividindo em 2 triângulos. Certo. Estou acompanhando o desenho mental. Essa arquitetura gráfica separa as operações. A criança resolve multiplicações super simples de um dígito em cada quadrado, botando dezena num triângulo e unidade no outro. E a soma? Quando termina essa fase, aquelas linhas diagonais alinham os números perfeitamente para a adição final. O cérebro só faz uma coisinha por vez. Não precisa segurar que ele vai na cabeça sob pressão. A própria estrutura de linhas organiza o pensamento, tira todo o peso do processamento de curto prazo da mente da criança. E joga para o papel. O risco daquele erro em cadeia despenca absurdamente. E o mais valioso é a redundância. Redundância? Como assim? Se a criança só decorou a tabuada bruta e na prova dá um branco do tipo quanto é 8 vezes 7, acabou a prova. O pânico entra e ela não avança. Mas se ela tiver o sentido de número forte que esses quebra-cabeças ensinam, Ela tem uma rede de segurança cognitiva, ela não entra em colapso. Se ela esquece o 8 vezes 7, ela usa o raciocínio lateral. tipo, eu sei de cor que 8 vezes 5 é 40. Exato. Então faltam mais 2 grupos de 8, que é 16. 40 mais 16 é 56. Ela contorna a falha de memória pela dedução mecânica. Isso nos traz para a conclusão de tudo. Velocidade de cálculo não é sinal de inteligência matemática. De jeito nenhum. A cultura de valorizar quem acaba a conta primeiro precisa mudar. O poder cognitivo robusto é aquele que consegue atacar o problema de 3 ângulos diferentes. Escolhendo ferramentas variadas, decompor, dobrar, desenhar matrizes. E o cultivo dessa flexibilidade é o que constrói a resiliência neural contra a ansiedade na escola e também contra aquela atrofia digital lá do início. A matemática volta a ser a linguagem da realidade, não um bicho-papão que o computador faz melhor. Com certeza. Nossa, olha a jornada que a gente fez para chegar aqui. Saímos do hipocampo de caçadores no Ártico. Passamos pelos jovens escribas suando na argila de base 60. Dissecamos os egípcios transformando o cálculo pesado em dobros binários no Nilo e fomos até a Iupana Inca gerenciando impérios com milho. Para no final ver que o cérebro humano nasceu para manipular quantidades de um jeito tátil. Ele só precisa de atrito para não atrofiar. O conforto em excesso cobra um preço cognitivo caro. Verdade. E, para amarrar tudo, eu quero deixar uma provocação para quem nos ouve e investigar depois. A gente conversou sobre como somos dependentes do poder de processamento eletrônico hoje em dia. E muito. Mas se olharmos lá para a Índia antiga, muito antes da eletricidade sonhar em existir, os textos védicos precisaram criar palavras para nomear números inacreditáveis. Gigantescos, né? Com escalas de 10 elevado à potência de 53. Termos tipo Samudra e Yoga para descrever ciclos cósmicos. E lá na Grécia Antiga, o Arquimedes, aquele gênio, inventou um sistema sozinho só para calcular a quantidade de grãos de areia que preencheriam o universo inteiro. O famoso contador de areia. E ele chegou na estimativa assustadora de 10 elevado à potência de 63, fazendo isso desenhando na Terra com um graveto e usando a imensidão da própria cabeça. Sem microchip nenhum. Pois é. Então, se os nossos ancestrais calculavam os grãos de areia das estrelas só com a força do pensamento, imagina o que as mentes curiosas das crianças de hoje não podem solucionar. Eles só precisam das ferramentas certas e de confiança, né? Exato, o atrito necessário. Porque o cérebro humano, quando devidamente estimulado, ainda é a ferramenta computacional mais poderosa do mundo. É isso mesmo. Bom, fica o convite para a galera continuar explorando. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.